Eu descobri que vou precisar me atualizar profissionalmente, Desce. E provavelmente você também. E eu vou deixar nesse vídeo aqui um plano para você se atualizar. Se você trabalha com Excel, esse vídeo aqui é para você. Fala, DS, meu nome é Meigaron, eu sou cientista de dados sênior. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. Nesse vídeo eu vou mostrar um plano com as ferramentas que você precisa aprender na ordem correta para você se atualizar profissionalmente na área de dados. Então se inscreve no canal e deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, quando eu trago dicas aí mais profissionais do que aprender. Eu estou reunindo profissionais que se interessam pela área de dados e querem crescer profissionalmente também. Se você tem interesse nisso e quer fazer parte de um grupo unido e formar uma rede de apoio profissional para aproveitar as melhores oportunidades, entra para nossa comunidade. Depois de ver esse vídeo aqui até o final, confere o link na descrição para você fazer a sua filiação gratuitamente. Vamos lá, Desce. Nesse último final de semana, eu descobri que vou precisar me atualizar profissionalmente e provavelmente você também vai precisar se atualizar. Esse último final de semana foi aniversário dos meus dois irmãos. Eu tenho dois irmãos, 4 anos mais novos, eles são gêmeos. A minha irmã, ela é fisioterapeuta e o meu irmão, ele é mecânico de carro. E eu gosto sempre de conversar com o meu irmão com relação às evoluções da tecnologia com relação aos carros. Meu irmão é uma pessoa 10, 20 vezes mais inteligente do que eu. Ele é aquele tipo de pessoa mais na dele, que não fala muito, muito observador. Portanto, ele é muito mais inteligente, né? Ele usa a energia dele para processar coisas ao invés de ficar falando assim, que nem eu. Então, meu irmão tem uma visão muito legal, prática, com relação à evolução tecnológica dos carros. E aí eu tava conversando com ele nesse final de semana, perguntando para ele como é que vai ser a manutenção dos carros elétricos, né? E ele falou exatamente assim para mim. Meigaron, os carros elétricos, eles são diferentes dos carros a combustão. Você não consegue abrir o capô de um carro, por exemplo, e começar a consertar igual a gente faz com o Fusca, né? Você precisa de curso para aprender a dar manutenção em carro elétrico. Não tem como você abrir o capô e entender o que está acontecendo ali. Existem dispositivos, maneiras diferentes como o carro funciona, ele tem o motor dele, mas ele tem também um motor elétrico, enfim. Tem várias coisas que acontecem ali, eu vou ter que fazer um curso para aprender a dar manutenção em carro elétrico, se eu quiser continuar nessa área. E essa frase dessa, ela me acendeu um alerta, assim. Todos nós precisaremos nos atualizar. Mais cedo ou mais tarde. Nenhuma profissão sairá ilesa dessas mudanças no mundo. Carro elétrico, inteligência artificial, modernização do processo de trabalho. Deve ter prestado atenção já. Nos supermercados, as pessoas já estão colocando aqueles caixas de autoatendimento que a pessoa mesmo passa suas contas. Então, enfim, tudo está se modernizando. Tudo está evoluindo e nenhuma profissão, nem o meu irmão, que é mecânico de carro, vai se safar. Ou seja, a gente vai ter que nos aprimorar e atualizar. Então, se você trabalha com dados, se você trabalha fazendo análises, criando relatórios, eu vou passar um plano de estudos para você que eu vejo que muitas pessoas seguem para poder se atualizar. E esse plano é o seguinte: quando você trabalha na área de dados, você vai começar a se atualizar de dentro para fora, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um cenário. Geralmente você trabalha com dados, a primeira ferramenta que você tem em contato é o nosso querido Excel. Por que o Excel, Meigaron? Porque o Excel está dentro do ecossistema da Microsoft, que é a maioria dos computadores. As pessoas, né, os donos das empresas, eles compram licenças da Microsoft para usar as ferramentas, muitas de escritório, né, como Word, Excel. Então a gente acaba tendo o primeiro contato ao trabalhar com dados dentro das empresas usando o Excel. Você vai lá, tem o Excel. Dentro do Excel, você aprende coisas básicas ali, né? Você aprende gráficos, você aprende as fórmulas, né? Algumas pessoas mais curiosas vão aprender ali o VBA. Enfim, você vai desenvolvendo mais a tua habilidade com o Excel, né? Então, esse aqui é a primeira coisa que você precisa dominar. Quando eu falo domínio de atualização mesmo, eu acho que o Excel, se você aprender gráficos, né? Gráficos dinâmicos, e você aprender fórmulas de busca, eu acho que isso aqui já é um conhecimento muito legal de se ter no Excel, tá? Se você trabalha com Excel. Eu não acho que VBA seja um bom caminho, porque o VBA, existem coisas mais sofisticadas que substituem ele, que você pode usar. Eu sei que o Power Automate é um negócio legal para você aprender, para você automatizar a coleta de dados. Então, eu acho que a atualização com relação ao Excel, eu acho que isso aqui já é bem legal. Então, se você trabalha ali com Excel, faz as suas fórmulas, tabela dinâmica, acho que é legal fazer fórmulas mais avançadas de busca, PROC-V, PROC-H, índice CORRESP, aprender talvez um pouquinho de VBA. Power Automate é bem legal e tem também a famosa linguagem M, que você pode colocar dentro do Power Automate ali no Excel. Acho que são atributos do Excel que vale a pena você explorar. E daqui um pouco, não vai demorar muito, o Python estará dentro do Excel. Aí você vai ter que aprender Python de uma forma ou de outra.
Então eu vejo muitas pessoas, tenho muitos amigos trabalhando com o Excel, usando essas ferramentas aqui. Depois, quando eles aprendem o Excel, ou eles trabalham já com o Excel há muito tempo, eu vejo eles aprendendo uma segunda ferramenta, que é a ferramenta chamada Power BI. Por que o Power BI ela vem como segunda ferramenta? Porque o Power BI ele também está no ecossistema da Microsoft. Então é muito mais fácil você, com a mesma licença de uso, você comprar uma segunda licença do Power BI. Quando as ferramentas estão dentro do mesmo ecossistema, é mais fácil você integrar as ferramentas umas nas outras. Então, o Power BI, pelo próprio conjectura, né, digamos assim, dos sistemas que estão instalados dentro das empresas, é mais fácil você aprender uma segunda ferramenta, como o Power BI, por exemplo. Então, o Power BI é uma ferramenta muito boa, ela é muito legal e vale muito a pena aprender. O que vale aprender ali? Vale você aprender, por exemplo, os gráficos, você fazer os painéis, você aprender um pouquinho sobre o DAX, que é uma linguagem própria do Power BI para você criar campos calculados mais sofisticados, né? Até os próprios campos calculados vale a pena você aprender, porque você vai precisar fazer alguns quando as métricas forem um pouco mais difíceis de você aprender. Então, o Power BI, acho que é legal também aprender um pouquinho de importação dos dados, né? Importação dos dados. Então, não é para ser difícil você se atualizar com o Power BI, que é uma ferramenta muito simples, que as pessoas gostam muito por ter a facilidade de compartilhar o dashboard, de atualizar os dados, ter a facilidade de você concentrar os dados num único local. Eu diria que o Power BI pode ser aí o nascimento de uma área de BI mesmo, de Business Intelligence. Então, as pessoas usam muito o Power BI dentro de Business Intelligence, tá? Então, o Power BI eu acho muito bacana. Depois, uma segunda ferramenta que eu vejo as pessoas aprendendo, principalmente aquelas que trabalham com dados, é a nosso querido, né, SQL, que é uma linguagem de programação para você coletar os seus próprios dados. Então, o SQL, ele é uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação, Meigro? Quando você vai para os Estados Unidos, você não usa uma língua para falar com os americanos, que é chamada de inglês. Quando você vai para a Espanha, você não conversa com uma outra língua para poder falar com as pessoas lá, que é o espanhol. A linguagem de programação é o mesmo conceito. Eu preciso de um idioma para falar com o meu computador, para dar ordens para ele fazer. Olhe para o seu computador como uma máquina que consegue fazer vários cálculos de maneira rápida. Só que você precisa ordenar que ele faça esses cálculos. E para você ordenar, você precisa falar um idioma. E esse idioma são as linguagens de programação. Você tem idiomas como Python, como SQL, como R, como JavaScript, como o próprio Java, C, C++. E assim como o inglês, o espanhol, as linguagens de programação têm as suas sintaxes ou estruturas. Sintaxe seria as palavrinhas e as suas estruturas é como você se comunica. Então, assim como lá no inglês você coloca o will para indicar futuro, did para indicar passado, né, do e does para indicar presente, no Python você tem a sua sintaxe para indicar coisas também, para indicar, escreva esse nome na tela, ou faça essa soma, ou calcule esses dados, ou colete esses dados, enfim, você tem ali a sua sintaxe. No SQL é a mesma coisa. Você tem as suas estruturas e as suas sintaxes para coletar os dados. O que é legal aprender de SQL para se atualizar? Eu acho legal aprender a seleção de linhas. Então, pensar assim, ó, where, from e o select. Acho que é legal aprender. Acho que é legal você também aprender um pouquinho sobre junção ou união de tabelas, que aí vem o famoso inner join, left join. Né? Acho que é legal você aprender um pouquinho também sobre filtros, sobre funções de limpeza. Acho que é legal você aprender um pouquinho sobre função de janela, um pouquinho mais avançado, mas vai te salvar de alguns problemas que você precisa fazer alguns cálculos um pouco mais complexos. E também aprender subquery, tanto subquery tradicional quanto aquela com a clause with, que as pessoas usam. Acho que vale muito a pena. Eu vejo muitas pessoas seguirem esse caminho. Trabalha com Excel, aí eles fazem uma atualização das suas habilidades aprendendo no Power BI, depois eles fazem uma atualização usando o SQL, tá? Depois que eles aprendem SQL, isso aqui para mim já é a tríade para você conseguir trabalhar de maneira autônoma, digamos assim. O Excel você usa para analisar os dados, o Power BI para você visualizar os dados e criar as métricas, e o SQL para você coletar os seus próprios dados, não ficar dependendo do time de TI, ter que fazer uma exportação da tabela para você. Ou você vai no sistema que você trabalha, tem que fazer uma exportação manual, clicando ali no download da planilha. O SQL ele te dá uma independência da coleta dos dados. E aí com essa tríade aqui você tem
a coleta de dados, você tem a limpeza e a análise do dado e você tem a visualização do dado e a criação dos indicadores, que é basicamente partes do processo de um projeto de dados, tá? E aí, quando você vai ao próximo passo, você precisa, então, desbloquear, né, alguns acessos à tecnologia. Eu costumo falar para as pessoas, né, principalmente para os meus alunos, que existe uma ferramenta que ela desbloqueia o teu acesso à tecnologia. Então, hoje, de repente, você é um usuário da tecnologia. Você abre o teu computador, você usa a Internet Explorer, né, ou usa ali um navegador como Chrome, Firefox, você usa a calculadora, você é um usuário da ferramenta. Você é um usuário de tecnologia. Mas aqui eu estou tentando ensinar você a ser um produtor de tecnologia, a usar a tecnologia como ferramenta no teu trabalho. E a ferramenta que vai desbloquear esse acesso a todas as tecnologias que você imaginar é a ferramenta do Python, que é uma outra linguagem de programação, assim como o SQL, que vai permitir você falar com o seu computador e dar ordens para ele. Mas qual que é a diferença? O Python, ele é tão abrangente, ele tem tanta coisa dentro dele, que ele vai desbloquear várias tecnologias para você. Por exemplo, a hora de você coletar dados, você não vai precisar mais, por exemplo, exportar planilhas do seu sistema para poder analisar. Você pode fazer essa coleta via API do sistema usando o Python. Você pode colocar SQL dentro do Python para fazer funcionar. Você pode coletar dados que estão armazenados dentro de sites, por exemplo, fazendo web scraping. Você pode fazer tratamentos de dados mais avançados, limpando os dados de maneira mais simples. Você pode automatizar as suas atividades. Então, com o Python te dá acesso a todo um ferramental de automação de tarefas. Você consegue automatizar tarefas, você consegue automatizar relatórios, você consegue automatizar grande parte do teu trabalho. O Python vai te dar acesso também ao treinamento das inteligências artificiais. Então, você vai conseguir treinar as inteligências artificiais, você vai conseguir treinar algoritmos da família de Machine Learning. Com o Python, você também vai ter acesso, por exemplo, à estruturação de dados, à criação de bases de dados, bancos de dados. Você pode dar início, por exemplo, numa área de BI dentro da sua empresa, estruturando as tabelas usando o Python. Então, é como se o Python ele fosse uma chave ali. Se você aprender essa linguagem de programação, se você falar esse idioma, você desbloqueia o teu acesso à tecnologia. Fazendo uma analogia aqui com o inglês, quando você aprende inglês, você desbloqueia a comunicação com o mundo, porque o mundo todo fala inglês. O Python, ele desbloqueia o teu acesso à tecnologia. Você usa qualquer tecnologia criada no mundo hoje com Python. Desde inteligência artificial, até automação de tarefas, até coleta de dados. Enfim, você desbloqueia tudo mesmo. Se eu fosse te dar um conselho hoje, Meigro, qual o único conselho que você daria para alguém que quer mais da vida profissional, que quer crescer profissionalmente? Cara, aprenda Python. Não é difícil, se você tiver um bom professor, você vai conseguir aprender Python tranquilamente. Então aprenda Python, porque a partir daqui é um desbloqueio. Se você chegar nessa parte aqui, isso aqui é uma ponte. Quando você atravessa essa ponte aqui, você não volta atrás. Porque você vai ter evoluído tanto na sua profissão, que você vai alcançar o próximo nível mesmo. Em fazer coisas mais avançadas com o uso da tecnologia, né, em seu pleno acesso, digamos assim. Você consegue fazer muita coisa com tecnologia usando o Python. E aí, depois então de aprender Python e começar a desbloquear, eu poderia falar inúmeras ferramentas que você pode aprender a partir do Python, tá? Mas eu vou me restringir aqui somente naquilo que na área de dados está mais se usando. E uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que está avançando cada vez mais rápido e logo, logo ela vai estar em todas as ferramentas que a gente usa, até no celular e até dentro do carro artificial. Até dentro do carro. Então, o nosso carro, quando você conecta lá o seu telefone com o carro, é uma inteligência artificial que vai falar com você. Quando você for pegar o seu celular e for colocar o seu alarme, ou colocar anotações, ou querer falar com alguém, quem vai fazer isso para você é o seu assistente de inteligência artificial. Quando você estiver analisando dados, quando você estiver escrevendo códigos, quem vai fazer isso para você é a sua inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai avançar num ponto que vão se criar muitos assistentes. Esses assistentes vão fazer o trabalho manual, o trabalho chato, que é escrever o código, que é analisar o dado, e nós ficaremos com um trabalho mais criativo, de interpretar aquilo e também de resolver problemas e conseguir identificar onde a inteligência artificial ela é usada com maior produtividade. Esse vai ser o nosso papel no futuro. Então, a inteligência artificial é super importante saber. O que eu recomendo você aprender de inteligência artificial? Aprende primeiro os fundamentos de Machine Learning.
Porque Machine Learning é a família que inclui a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é um item dessa família chamada Machine Learning. Então, se você aprender os fundamentos de Machine Learning, como que o algoritmo funciona, como que ele aprende, como que ele é treinado, você vai entender como que as inteligências artificiais, elas funcionam. E aí, aprendendo como as inteligências artificiais elas funcionam, você consegue treinar suas próprias inteligências artificiais, mas você só fará isso se você souber Python. Por isso que Python é muito importante. Então, aprenda os fundamentos de Machine Learning, aprenda algoritmos, né, treinar algoritmos, e depois você vai aprender um tipo específico de algoritmos que são as LLMs, que dão origem ao que nós chamamos de inteligência artificial. Mas aprenda o fundamento, né? Como que você treina os algoritmos, como é que eles funcionam, para que você use a inteligência artificial como uma ferramenta. Use como uma outra forma de você fazer o seu trabalho muito mais rápido com a inteligência artificial. Então, eu diria para você que o plano de atualização para a área de dados segue essa sequência, né? Muitos amigos, muitos alunos seguem essa sequência aqui. Você trabalha com Python, com Excel, que provavelmente é a sua primeira ferramenta na área de dados. Você evolui aí para um Power BI, depois você evolui para um SQL e se torna independente para fazer o seu trabalho. Ou seja, você consegue coletar os dados, consegue analisar os dados e consegue oferecer insights e indicadores para o time de negócio. Depois você aprende Python, que é a sua chave para desbloquear toda a tecnologia, e a inteligência artificial, que é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque logo, logo vai estar integrado no nosso dia a dia. Tá? Isso até o meu irmão, que é mecânico de carro, vai precisar atualizar para continuar consertando os carros. Tanto eu quanto você, nós também precisaremos continuar nos atualizando e nos aperfeiçoando para continuar sendo relevantes para o mercado de trabalho. Se você está nesse momento de atualização profissional, a comunidade dessa tem uma imersão em dados, que está com desconto, né, ativo, por isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo, de mais de 50% de desconto só essa semana, tá? Então, a imersão de dados ela é um curso online para profissionais de qualquer área que buscam uma atualização profissional na área de dados. Através de um aprendizado das 4 principais tecnologias da área de dados aplicado a projetos reais. Essa imersão ela tem mais de 100 aulas e uma carga horária aí perto de 60 horas aulas. Eu gravei um vídeo com mais detalhes sobre as condições de matrícula, a própria ementa da imersão, o que você vai aprender. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui caso você tenha interesse.